Comunidade Divina Luz, levando a palavra de Deus até você. Bom dia, meus irmãos. A alegria em ter hoje aqui na Divina Luz, dia do Senhor nesse domingo. Para quem não me conhece, meu nome é Ramildo Silva, fundador da Divina Luz, portador do carisma que Deus nos deu para esta comunidade. O fundador sempre será Deus, né? E com muita alegria, nesse retiro de hoje, onde estaremos orando e pedindo ao Senhor que venha rompendo essas cadeias que tantas das vezes nos aprisionam. E é por isso que nós começamos aqui. Eu peguei o Salmo 61, que eu vou ler de novo para você na íntegra, que fala assim: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção, enviou-me a levar a boa nova aos humildes e a curar os corações doloridos e anunciar os cativos a redenção e aos prisioneiros a liberdade. É por isso que estamos aqui, para vivermos esta palavra de Deus, para tomarmos posse dessa palavra do Senhor, que Ele quer curar. Primeiro está aqui na palavra, curar os nossos corações doloridos. Porque todos nós carregamos na história do dia a dia, nossa vida, né? Seja na parte profissional, seja na parte familiar, seja nos relacionamentos afetivos, amizades. Todos nós carregamos cicatrizes e marcas. Independente, repito, seja um adolescente, seja um jovem, e às vezes essas machucaduras vêm lá do útero da mãe, desde o momento que fomos concebidos. Estavam ali a mãe gerando, e é isso que nós vamos ver, que é necessário rompermos com essas cadeias. Alguém tem que tomar a iniciativa. Você não pode deixar uma coisa que está infringindo a vida da tua família há tanto tempo e você achar que isso é algo casual ou normal. Você não pode permitir que tudo aquilo que vem se fazendo uma análise da tua família, vendo ali questão de vícios, pessoas da tua família que, ou na bebida, ou em drogas, não sei, que vem passando de geração em geração. Doenças que levaram à morte, que vem passando de geração em geração. Pessoas que não conseguem se casar, não conseguem formar uma família, que vai passando de geração em geração. Famílias que têm pessoas que se casam, que se separam. Vou falar aqui muito basicamente para vocês, que não sei qual é a tua vida, mas vou falar do meu pai, que toda a família dele, os irmãos se separaram. E a história deles, mais ou menos, é um copiando o outro, que vai passando de geração em geração. E alguém tem que romper, alguém tem que orar e pedir, Senhor, que seja quebrada essa maldição. Porque nós não nascemos para vivermos prisioneiros do inimigo. Nós não estamos nesse mundo para ficarmos acorrentados pelo inimigo. Mas ele sabe as armas que ele vai utilizar individualmente. Por ele ser um ser espiritual, ele vai olhando e vai vendo como é que ele vai te atacar, porque ele atacou o teu familiar. Ele atacou o teu avô, o teu pai, teu bisavô, teu tataravô. Ele foi atacando. E continua esse processo até hoje. Não mudou. Então é necessário você ver que, alguns momentos, nós temos que parar e refletir um pouquinho daquilo que é essa prisão emocional, uma prisão física. O que te acorrenta realmente, né? E aí, vamos pegar aqui algumas coisas que marcam a vida da gente. A lembrança do passado. Isso é uma coisa que acorrenta as pessoas. E elas, por ficarem presas ao passado, elas começam a perder a alegria até de viver. Nós vamos pegar duas passagens e vamos ver uma com a outra. Vamos lá, primeiro,
em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, lá no Novo Testamento. Depois que acaba o Evangelho de João, você vai entrar em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, versículo 1. Acharam? Amém? Ajuda aí, Atos capítulo 12, você vai lá no Novo Testamento dos Evangelhos, passa, aí vai chegando, o João é o último, aí vem Atos. Atos capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus. Vamos pegar no versículo 1. Porque naquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Assim foi que matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Era então os dias dos pães sem fermento. Mandou prendê-lo e lançou-o num cárcere, entregando-o à guarda de 4 grupos, de 4 soldados, cada um, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava, assim, encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Na noite anterior que Herodes ia apresentá-lo, dormia Pedro entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Os guardas à porta vigiavam o cárcere. De repente apresentou-se um anjo do Senhor, e uma luz brilhou no recinto. Tocando no lado de Pedro, o anjo despertou-o. Levanta-te depressa, disse ele. Caíram-lhe as cadeias das mãos. O anjo ordenou, cinge-te e calça as tuas sandálias. Assim o fez, e o anjo acrescentou, cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro saiu e seguiu, sem saber se era real o que se fazia passar por meio do anjo. Julgava estar sonhando. Passaram o primeiro e o segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro, que dá para a cidade, o qual se abriu por si mesmo. Saíram e tomaram juntos a rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Então Pedro tornou-se a si e disse, agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que ele esperava o povo dos judeus. Refletiu um momento e dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunidos e faziam oração. Quando bateu à porta da entrada, uma criada chamada Rude adiantou-se para escutar. Mal reconheceu a voz de Pedro. De tanta alegria, não abriu as portas, mas, correndo para dentro, foi anunciar que era Pedro, que estava à porta. Disseram-lhe, estás louca? Mas ela persistia em afirmar que era verdade. Diziam eles, então, é o seu anjo. Pedro continuava a bater. Afinal, abriram a porta, viram-no e ficaram atônitos. Ele, acenando-lhes com a mão, que se calasse, contou como o Senhor o havia livrado da prisão. E disse, comunicai a Tiago e aos irmãos. Em seguida saiu dali e retirou-se para um outro lugar. Palavra do Senhor. Então, vamos ver a primeira provação que nós passamos. A provação de não murmurar, de não reclamar. Isso é uma das correntes que o inimigo usa. Pedro, ele já havia sido preso anteriormente. E agora o demônio ele não desiste. E sabe por que ele não desiste? Porque você é um sinal contrário àquilo que ele quer propagar. Então, quando você torna-se perseguido pelo demônio, quando você torna-se uma pessoa que está sendo pressionado, uma pressão imensa, meu irmão, minha irmã, vou falar, parece loucura, mas glorifica a Deus, porque tu está no caminho certo. Porque se você não estivesse no caminho certo, ele não iria se importar. Já estava ganhando a batalha para ele.
Então, se ele está fazendo oposição a você, creia que é porque você foi o escolhido por Deus para trilhar esse caminho. E cada escolha que Deus faz é uma escolha diferente. A escolha que Ele fez para mim não é a mesma que fez para ela, não é a mesma que fez para você. A escolha que Ele fez para você não é igual para ele. É uma escolha diferente que Deus faz. Mas unindo-nos, formando-nos, a cada um de nós, formando um exército do Senhor, nós derrotamos o inimigo. Porque quanto maior for a opressão, maiores são as glórias que Deus tem para você. E é isso que nós devemos olhar para essa passagem aqui e ver que não convém murmurar, que nós não podemos reclamar. Porque Pedro estava aprisionado. E ele estava fazendo o quê? Ele estava preso, ele fez o quê? Ele estava... quê? Dormindo, né? Diz aqui a palavra de Deus, olha. Diz aqui... vendo isso, total, aqui qual é a passagem diz aqui. 6, né? Na noite anterior que Herodes ia apresentá-lo, dormia Pedro entre 2 soldados. E por que Pedro dormia e não reclamava? Porque ele sabia em quem ele podia confiar. Ele sabia que aquelas cadeias do inimigo que estava aprisionando a ele não iria fazer o velho Pedro, que negou a Jesus, voltar agora a negá-lo. Pedro ele não queria mais voltar a fazer aquilo que ele fazia lá atrás, quando falou para Jesus: Senhor, todo mundo pode te negar, te afastar, mas eu vou contigo até para a morte, vou para a cruz, para onde for. E ele não pôde cumprir com a palavra dele. Porque também nós, tantas das vezes, não podemos cumprir com aquilo que prometemos. Mas assim como Deus não desistiu de Pedro, assim também Ele não desiste de cada um de nós. Porque Ele sabe que Ele colocou em você algo que você não imagina, nem que eu imagino, mas que o demônio sabe que você tem um potencial que chama-se a unção de Deus. E esta unção e a glória de Deus que está sobre você te leva a você resistir. Às vezes você nem sabe como está resistindo essa opressão do mal. Você às vezes está sem força, você não sabe como que você está suportando. Eu falo para você, não é sorte, não é acaso, é Deus. Então, olha para quem está ao teu lado e fala assim: está ruim, meu irmão? Fala para ele assim: aguenta firme. Aguenta firme, porque Deus está com você. Pedro, ele estava dormindo porque ele não estava reclamando. Ele sabia que o que viesse a acontecer, o Senhor estaria com ele. Porque ele agora se recordou, lá no capítulo 21 do Evangelho de João, que ele fala: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: sim, eu te amo. Mais do que esse? Sim, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Sim, eu te amo. Tu tens certeza disso? Sim, eu tenho. Pedro, a terceira vez: Pedro, tu me amas mesmo? E Pedro então falou: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Pedro reconheceu ali que Jesus não estava condenando a ele, mas estava chamando ele para viver um amor, para romper cadeias do passado, porque Pedro estava ainda vivendo a tristeza de uma negação de um pecado. E quando você fica preso no teu pecado, mesmo confessado, você fica acorrentado. Quando nós vamos ao sacerdote e nos confessamos, é necessário nós entendermos, e às vezes nós não entendemos, que o pecado confessado, pecado perdoado. E é por isso que o demônio não aceita isso. Porque como um filho pródigo que retornou ao pai, ele se arrependeu profundamente. E quando existe o arrependimento, e ali a confissão, ele se confessou, falou: vou falar para o meu pai, trata-me como um dos seus empregados, não sou digno de ser chamado teu filho. Por tudo que eu fiz. Trata-me como um seu empregado. Pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho.
E quando ele chegou para o pai colocou algum questionamento? Não. O pai só falou, coloca roupa nova, sandálias e anel no dedo. Ou seja, vida nova. Vida nova, e o inimigo não pode mais acorrentar aquele que entendeu que o amor de Deus liberta de todo cativeiro, de todas as amarras do inimigo. Pedro estava ali dormindo, confiando e acreditando, porque para uma cadeia ser rompida, para a maldição ser rompida, é necessário você acreditar que, como foi dito aqui na adoração, na cruz, tudo foi consumado, foi pago, acabou, livre estamos pelo sangue de Jesus, libertos estamos pelo sangue de Jesus. Essa maldição da murmuração é algo que contamina. Outra maldição que vai aprisionando as pessoas, que vem, como eu falei, do passado, das lembranças, onde as pessoas vivem o tempo todo nas amarras do inimigo, e às vezes até dá para o próprio demônio uma corrente para ser aprisionado, porque não consegue esquecer de fatos que aconteceram no teu trabalho, na humilhação que você sofreu no teu trabalho, na humilhação de colegas de trabalho que você foi para a lama, naquele emprego que você perdeu, mas não perdeu, ganhou, naquela parte financeira que você tinha, que era a tua estabilidade, e agora você vive sob a providência de Deus. Então você ganhou, porque você era escravo do dinheiro. E tem muita gente escravizados pelo dinheiro, e quando perdem, vivem acorrentados nas lembranças, porque a vida, ela é sempre andando como que numa linha, que se você bobear, você cai. E quando pessoas que colocam acima de tudo a vida na parte financeira, porque elas não conhecem verdadeiramente a Deus. E na hora que a vida passa e retira o que aparentemente tinham, vem um sentimento de revolta, vem um sentimento de fraqueza, vem um sentimento até de questionamento, por que Deus fez isso comigo? A vida financeira nunca será aquilo que vai te manter firme e caminhando. Fosse assim, quem tinha muito dinheiro jamais iria adoecer. Fosse assim, quem tem pouco dinheiro jamais iria adoecer. A questão não é ter os bens, a questão é eu não me deixar aprisionar por aquilo que eu tenho, porque, como dizia Padre Jonas, viva como se você não tivesse nada. Nada. Porque no dia que acontecer uma guerra das estrelas, no filme, né? E que você não tiver mais isso aqui, nem eu, como que vai ser a nossa vida? Como vai ser? Uma geração que hoje só conhece o digital. O analógico não tem noção. Os adultos, nós, que nos tomamos posse disso também, mas que sabemos que o mundo vive uma instabilidade, ou seja, nenhum sistema vive e permanece eternamente. Em algum momento isso vai cair por terra. E aí, provavelmente, para quem nunca ouviu falar algo chamado orelhão, está arriscado você ter que aprender a colocar uma ficha dentro de um orelhão. Porque nós caminhamos para isso, gente. Essa guerra fria que está aí hoje no mundo vai mostrando que nenhum sistema permanece. Nenhum sistema permanece. Império Romano, o Egito, na época, vamos começar pelo Egito, que achava-se, o faraó era o rei. Perdeu. Império Romano também.
Cada um que ficou alguns tempos, alguns séculos até, não permaneceram. O que permanece é a palavra de Deus. Essa permanece. Então, eu olho para Pedro aqui e vejo Pedro tranquilo. E vejo que também as pessoas estavam orando, como foi dito aqui, né? A igreja orava por Pedro. E a oração rebenta, quebra os grilhões. A oração, e aquele povo que estava orando por Pedro, podia ter falado assim, o Pedro já era. Valeu, Pedro, né? Valeu, Pedrão, valeu. Não deu mais. Eles poderiam ter desistido de Pedro também. Porque nós temos um hábito de desistir facilmente quando alguém está acorrentado em alguma situação. E sabe como é que nós desistimos? Nós olhamos para quem está nas drogas, amigos, familiares nossos, e falamos assim, isso aí só vai dar problema, isso aí não tem jeito. Essa pessoa, ou tem pena da mãe dele. Tem pena da mãe dele, porque olha, isso aí é um traste mesmo, olha como é que está. Nós desistimos facilmente daquilo que é e que vem a ser a persistência na oração. Se alguém chega para você e fala assim, fez um diagnóstico e deu ruim. Aí fala, mesmo, deu ruim, deu ruim, e ora por mim, tá bom, tá. Às vezes até oramos, pedimos, mas falamos assim já, isso aí, esse câncer já está, vai dominar mesmo, já está, não tem jeito. Não tem jeito. Nós começamos a desanimar muito rapidamente. E é isso que o demônio faz, com que ele vai fazendo que você viva as tuas lembranças e o teu dia de hoje acorrentado naquilo que é o teu dia a dia, do teu medo, de você achar, não, perdeu, valeu, deixa para lá, passou. A vida segue. E paramos de orar como convém, paramos de acreditar e ter esperanças. Pedro dormia, a igreja orava e eles tinham confiança que Deus poderia libertá-los. Outra situação difícil também, um pouquinho para frente, Atos, capítulo 16, versículo 9. Atos, capítulo 16, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Aí já é Paulo e Silas, né? Que vão ser presos. De noite, Paulo teve uma visão, um macedônio em pé, diante dele. Espera, deixa eu ver isso aqui, não. Não, desculpa. 16. Atos 16 e versículo também 16. Tá, e não 9. Prisão de Paulo e Silas. Amém? Diz assim, certo dia, quando íamos à oração, eis que veio ao nosso encontro uma moça escrava que tinha um espírito de Pitão, o qual, com as suas adivinhações, dava muito lucro aos seus senhores. Pondo-se a seguir Paulo e a nós, gritava, esses homens são servos de Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Repetiu isso por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se, voltou-se para ela e disse ao Espírito, ordeno-te em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Vendo seus amos que se esvaecera a esperança do lucro, pegaram Paulo e Silas e o levaram ao foro, à presença das autoridades. Em seguida, apresentaram-nos aos magistrados, acusando, esses homens são judeus, amontinam a nossa cidade e pregam um modo de vida que nós, romanos,
não podemos admitir nem seguir. Então vejam, eu não vou falar ainda, depois vamos continuar a leitura. Havia um espírito maligno que estava aprisionando uma pessoa, mas ninguém percebia, porque os ganhos financeiros eram grandiosos. Às vezes por dinheiro, às vezes não, por dinheiro, as pessoas introduzem tantas coisas, sejam nas escolas, nas famílias, para poder ter lucro até dentro da igreja. Para ganhar dinheiro, para ter dinheiro, não importa, não tem limite. E é interessante que o espírito maligno não falava mal de Paulo. Seguem a eles, mas permaneçam acorrentados a mim. Pode ir na igreja, pode ir na Divina Luz, toda grupo de oração, Cairóis, participe das suas missas, mas continuem acorrentados a mim. O demônio quer isso, que você faça o que você tem que fazer, mas que você pratique a tua fé dentro da nossa igreja católica, mas que vá lá, naquele outro lugar. Quando a coisa piorar, você vai lá e vem cá. Vem aqui e vai lá. Vai lá e vem cá. E vem aqui e vai para lá. Ele não se importa, porque isso mostra desde lá de trás, quando Moisés falou para Faraó, deixe meu povo ir, porque essa é a vontade de Deus. É Deus falando, liberta meu povo para me prestar culto. E Faraó falou assim para Moisés, vocês prestem um culto por aqui, dentro do nosso território. Só não vão para longe, não saiam daqui. Ele falou, pode ir lá, vai lá. Não tem problema nenhum. Porque ele não se importa, isso era a prática normal lá no Egito. Cada um fazia seus trabalhos espirituais, cada um tinha as suas entidades, os seus ídolos. Era normal. Então façam isso, não tem problema, mas fiquem aqui comigo. Eu não vou libertar vocês. O demônio quer isso, que você vá e siga e faça isso lá, mas pode vir aqui. Foi o que estava acontecendo. Não, esses homens dos Altíssimos são homens bons, você pode seguir a eles. Mas quando Paulo, por fim, falou, chega, basta. Paulo não falou assim, eu te ordeno sair agora. Não, eu te ordeno em nome de Jesus. Para nós aprendermos que mesmo Paulo, com a autoridade que ele tinha, que foi lhe concedida, ele sempre colocava o nome de Jesus. E é essa autoridade que nós temos que ter para quebrar as maldições, em nome de Jesus. Só que tem, que eu falei, anteriormente, você será um alvo constante do inimigo. E glorifica a Deus se está ruim. Está ruim, eu sei que está ruim. Então, fala assim, até repete como assim, Senhor Jesus, eu quero te glorificar. Porque está ruim. Está muito ruim. Mas eu sei que a tua glória, que o teu poder vai imperar na minha vida. E toda maldição cairá por terra. E as correntes irão se romper. Porque quanto maior for a opressão, maiores serão as suas honrarias. É isso que nós temos que proclamar. É isso que nós temos que proclamar. E naquele momento aqui, diz a palavra de Deus, que aqueles homens, quando viram que uma mãe foi lá no colégio reclamar que teve Halloween, que uma outra mãe foi lá reclamar que não podia ter aquilo ali naquela semana toda, até estudos de ir para o colégio, mandando para casa, deverzinho de casa, de Halloween. Aí eles falaram assim,
reuniram os poderosos na época e falaram assim: esses homens são judeus, amontinam a nossa cidade, pregam um modo de vida que nós, romanos, não podemos admitir nem seguir. Não vão aceitar que você reclame contra o Halloween. Não vão aceitar que você reclame de superstições e correntes. Não vão aceitar que você vem reclamar e vem até questionar: por que você está fazendo isso? Se você é católico, vai lá adorar Jesus, por que você tem que ir para lá? Para o outro lado, se prepare para a aprovação. Se prepare para perder amigos, ou aqueles que diziam amigos. Se prepare para ter familiares se afastando de você. Dentro do tempo de Deus, vão olhar para você e irão perceber que há uma diferença em quem serve a Deus e quem não serve. Independente de quanto tempo venha levar, em algum momento eles vão reconhecer, porque você está sob a glória de Deus. E o inimigo, o demônio, ele sabe que ele não pode tocar em você. Ele vai te oprimir. E ele vai colocar pessoas contra você. Ele vai colocar pessoas íntimas contra você, para te oprimir, para que você venha dar passos para trás e falar: não é minha vocação, não é isso que eu vou fazer, não me pertence. Ele vai te oprimir de tal maneira, se você não tiver fincado na palavra de Deus, na adoração a Jesus, você não vai suportar. Mas se você suportar, você vai ver como nunca as bênçãos de Deus, porque você vive sobre as promessas de Deus. Você é um homem e uma mulher que caminha sobre as promessas de Deus, e é nelas que você confia. E é nelas que Deus vai se revelar cada vez mais a você. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, as suas promessas, elas são verdadeiras, pertencem a mim e vão se cumprir conforme a sua palavra. Eu vivo sobre as suas promessas. Eu confio nas suas promessas. Nós temos que proclamar isso também. Nós temos que começar a proclamar essas palavras que venham combater as palavras malditas, porque outra situação que acontece para acorrentar pessoas, as palavras de maldições. Palavras malditas. Tem uma pessoa que conversou comigo em outro lugar aí, e ela falou o seguinte: ela lutou muito, queria muito um trabalho. Vou tentar recordar aqui a conversa que nós tivemos. E quando ela conseguiu entrar numa multinacional, ela entrou com pessoas bem mais qualificadas do que ela, currículo. E chegando ali, no ambiente de trabalho, ela progrediu. Me lembrou até José do Egito, ela contando aquilo. Ela progrediu e o que aconteceu? Dentro do local que ela trabalhava, havia um grupo de pessoas do qual ela liderava, e pessoas praticavam aquilo que podemos chamar assim de bruxarias, feitiçarias, trabalhos espirituais. E ela vinha todo no grupo de quarta-feira aqui orando, e uma pessoa que estava acima dela, que era muito ligada a ela, acabou entrando naquilo que eu poderia dizer para vocês, que é outra opressão maligna, chamado inveja. E ele começou a ficar para o outro lado,
E foi uma das pessoas que fez com que ela fosse demitida. A tua luz, quando você brilha, você incomoda muita gente. Não queira apagar tua luz por aquilo que falam de você. Não queira colocar essa lâmpada embaixo da cama. Independente do que falam de você. Porque fofoqueiros é o que mais se tem. Principalmente hoje, as redes sociais favorecem muito aos fofoqueiros. Fofoqueiro é aquele que não suporta ver a tua luz. Porque ele não se incomoda por ele não ter. Ele se incomoda porque você tem. Isso incomoda ele. E por essas fofocas ali, ela foi demitida. E foi lançada uma palavra maldita que jamais ela voltaria para essa empresa. E ela ficou, e ela dizia que ela, vindo aqui, na Divina Luz, porque você quando toma um antibiótico, você tem uma pneumonia, está com uma infecção, se você não tomar durante, o médico receitou 7 dias, e depois mandou repetir mais 3 dias, para completar 10 ou mais. Se você não tomar de acordo com como ele mandou, de 8 em 8, ou de 12 em 12, ou seja, qual foi o horário que ele mandou, o antibiótico não faz efeito. Se você está marcado para tomar de 8 em 8, você está tomando de 12 em 12, a infecção não vai embora. Não vai embora. Aparentemente, até a febre vai cessar. Mas, de repente, ela volta de novo, porque não cessou a infecção. Um processo de libertação é uma constante vinda a cada momento no grupo de oração, orando, e não apenas naquele dia que tu achou, agora estou liberto. Não, é um processo longo que você tem que estar sempre vindo, orando e clamando o sangue de Jesus. Porque o demônio, ele sempre vai usar de outras artimanhas, porque são pessoas invejosas, que vão querer derrubar você. E vão olhar o teu erro. E no teu erro, eles vão se amparar para derrubar você. Mas maior é Deus do que aqueles que lutam contra mim. Então ela dizia que ficou muito mal, mas continuou em oração, vindo aqui toda quarta-feira. E até que foi colocada uma palavra num grupo, e ela tomou posse daquela palavra, e com o passar do tempo, essa pessoa que estava acima dela, que se misturou com os outros, veio chamar para que ela retornasse à empresa. Mas não com o cargo que tinha anteriormente, começando lá embaixo. E ela falou assim, ela falou para mim, né, que a palavra que havia colocado era mais ou menos assim: Deus colocou na cabeça e não na cauda. E ela não aceitou. Ela falou: não, eu quero voltar como eu estava. E então ela não aceitou aquela proposta. E aí continuou em oração, e aquela pessoa foi demitida e ela foi chamada para o lugar dele. Empregada, com o mesmo salário, com a mesma posição, porque ela confiou em Deus. Ela não se apoderou da palavra de maldição. E se você se apoderar de uma palavra maldita, você vai ficar eternamente acorrentado. Em qualquer área da tua vida. Em qualquer área da tua vida. Você não pode ceder ao passado. Acabou. Você pode tomar banho no rio 10 vezes. Parar, mergulha, volta, foi viajar para a serra aí, naquela cachoeira, foi lá, tomou banho e tal. A cachoeira está lá.
A água está caindo, as pedras estão ali, mas as águas não são as mesmas que você se banhou de manhã, ou alguns segundos atrás. São outras águas. A vida é assim. Você tem que olhar para o novo que é Jesus, e não viver aprisionado naquilo que o demônio quer que você fique. Seus medos, de palavras malditas que foram colocadas, das reclamações, das murmurações. O Senhor não te fez para você viver aprisionado na tua tristeza, na tua melancolia, na tua depressão. Você tem que olhar para o Senhor. E é por isso que nós começamos aqui falando hoje. O Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar a boa nova e libertar aqueles que estão no cativeiro. Você deve conhecer alguém que está depressivo. Você deve conhecer alguém que está vivendo um momento difícil na vida, seja familiar, com marido, mulher, com filhos, seja na tua empresa que está falindo, seja qualquer situação. Deus está te ungindo e te dando essa ordem. O Espírito do Senhor está sobre mim, que me levou a anunciar a boa nova, para libertar aqueles que estão no cativeiro de Satanás. É você que foi o escolhido. A cada um, Deus concede missões diferentes. E esta missão, esta unção, quando Deus nos dá, é que do jeito que você vai falar, do jeito que você vai se aproximar, é que Deus vai te conceder esta vitória. Olha, eu vou falar para você sem dúvida nenhuma. A unção de Deus está contigo, não está com o outro. Se você tirou esse domingo para estar aqui hoje, eu falo para você, a unção de Deus está contigo. Muitos foram chamados, mas nem todos vêm. E vem quem? Aqueles que o Senhor já predestinou a ouvir a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou encerrar aqui. Lá no Antigo Testamento, pega comigo aqui, profeta Isaías, Salmo 141 da Bíblia, da Ave Maria, e que tem a tradução da CNBB ou outra, é 142. Salmo 141. Salmo 141, e tem a outra tradução, como falei, CNBB, o Jerusalém, o TEB, 142. Amém? É Davi colocando para Deus essa angústia dele. Ele fala assim, Salmo 141, versículo 6. Salmo 141, versículo 6. Eu vos chamo, Senhor, vós sois meu refúgio, meu quião na terra dos vivos. Atendei ao meu clamor, porque estou numa extrema miséria. Livrai-me daqueles que me perseguem, porque são mais fortes do que eu. Tirai-me desta prisão, para que eu possa agradecer o vosso nome. Os justos virão rodear-me, quando me tiverdes feito este benefício. Vou repetir versículo 8. Tirai-me desta prisão, para que eu possa agradecer ao vosso nome. Os justos virão rodear-me, quando me tiverdes feito este benefício. Quando Davi escreveu aqui, quando ele coloca os inimigos são mais fortes, ele coloca essa palavra, né? Porque estou numa extrema miséria, livrai-me daqueles que me perseguem, porque são mais fortes do que eu. Ele não está falando de um exército inimigo, não. Ele está falando daquilo que está dentro dele.
Ele não está falando que tem algo que está impulsionando ele a perder a liberdade de ir e vir, porque quando você fica aprisionado, a primeira coisa que você perde é a tua liberdade de ir e vir. Mas como? Você vai para lá, vem para cá, mas o sentimento de acorrentado, de prisioneiro, continua na tua vida. O teu coração está aprisionado ainda no faraó. O teu coração está aprisionado aos seus medos. O teu coração está aprisionado às lembranças do passado. O teu coração está aprisionado às palavras de maldições que foram lançadas contra você. O teu coração está ainda aprisionado a tudo aquilo que marcou negativamente a tua vida, de perda de entes, pessoas queridas que já se foram para a glória de Deus e que você às vezes não consegue entender porque aconteceu. E que você não se perdoa e também não perdoa os fatos que levaram isso a acontecer. Davi estava vivendo isso. Os prisioneiros, ele se sentia prisioneiro e ele falava: essa luta é mais forte do que a minha, Senhor. Essa luta está me acorrentando, eu estou numa prisão, mesmo livre andando, eu sou prisioneiro daquilo que está dentro de mim, desse combate do homem velho, da mulher velha. Esse combate que fica o tempo todo me acusando: Senhor, me liberta, Jesus. É isso que estava clamando a Deus. Ele já não aguentava mais viver nessa prisão. Às vezes nós ficamos assim. Às vezes nós esquecemos que há um Deus soberano. Esquecemos que havia um povo escravo, prisioneiros, lá no Egito, e que quando saíram com ouro, pratas, roupas, todo tipo de espécie de animais, porque Deus havia prometido isso lá atrás a Abraão. E as promessas de Deus, elas vão acontecer, e as honrarias são verdadeiras, basta que venhamos acreditar que as correntes vão se romper. Aquelas mais ocultas, como essa de Davi aqui. Quem olhava para Davi, não via nele um homem em conflito. Quem olhava para Davi, não percebia que Davi era um homem que estava vivendo uma prisão interna imensa. Às vezes você caminha, a gente olha um para o outro e nós não temos noção das prisões que estão aqui dentro. Ocultas, mas que a cada dia, se você confiar em Deus, elas serão reveladas e quebradas. É um processo. É algo que vai passando, que você tem que perseverar, que você tem que insistir, que você não basta vir só um dia aqui na quarta-feira, ou na segunda, ou mesmo em Cachoeiras, na terça, ou em Itaboraí, quinta, ou em São Gonçalo, segunda. Não, é uma persistência. Você tem que estar sempre orando, vindo, chovendo ou não, você tem que estar aqui dobrando os joelhos, adorando a Jesus, porque estamos em guerra e não de férias. Não tem férias contra o inimigo. Às vezes a pessoa fala assim: vou me ausentar, vou tirar férias. Não tem férias contra o inimigo. Você está marcando bobeira. E depois não sabe por quê. Está aprisionado. E não sabe por quê. Está deprimido. E não sabe por quê. Está vivendo uma situação de abandono, de deserto puro. O tempo é de reagir. O tempo é de nos levantarmos, porque eles vão falar isso para a gente. Eles vão falar isso. Esse povo da Divina Luz prega coisas que nós não concordamos, não aceitamos viver. Eles podem não aceitar, mas nós vamos continuar pregando e lutando. Não somos santos, mas buscamos a perseverança, a luta pela santidade. Temos nossos erros, mas Deus nos constituiu. Ele nos constituiu com autoridade para repreendermos todo o mal. E você tem essa autoridade em nome de Jesus, como Paulo fez com aquele espírito maligno. Deus te constituiu
com autoridade. No sangue que foi derramado na cruz, Ele te deu essa autoridade para vencer todo o mal no nome do Deus Altíssimo. Tenha coragem, tenha fé, acredite no poder de Deus. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, você está cheio da autoridade de Deus. Fala para ele. Fala assim: Deus te constituiu com autoridade, meu irmão. E fala assim: as vitórias chegarão em nome de Jesus. As correntes irão se romper em nome de Jesus. Glórias e louvores a ti, Senhor. Vamos aplaudir nosso Deus, vamos aplaudir Jesus. Bom, louvado seja o nosso Senhor. Vai ficando de pé.